Boa tarde, turma. Boa tarde. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar ou vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o povoamento da América. Na última aula, nós paramos nesse item ou nesse subtítulo e hoje nós vamos dar continuidade. Mas é importante que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, para que você possa sublinhar, circular, escrever, se necessário for, e assim você vai fundamentar ainda mais a sua videoaula. Ok, meus amores? Então, vamos lá para a nossa leitura. Não esqueça, módulo na mão. Como vimos, os primeiros seres humanos se desenvolveram na África ao longo de milhares de anos. A maior parte dos especialistas que estudam como ocorreu o povoamento de nosso planeta afirma que, a partir da África, os seres humanos migraram para outras regiões do mundo. Primeiramente, deslocaram-se para a Europa, a Ásia e a Oceania. Depois passaram a habitar em regiões da América. Ou seja, as hipóteses de povoamento, elas dizem que os primeiros grupos humanos surgiram na África e da África foram para outros continentes. E aí nós vamos estudar como os grupos humanos vieram para a África, quais são as hipóteses, quais são as possibilidades e quais são aquelas em que os estudos são mais focados naquela hipótese. Porém, agora vamos descobrir fazendo a nossa leitura. Os especialistas estão longe de chegar a um consenso sobre como e quando a América foi povoada por seres humanos. Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por pesquisadores, fornecendo subsídio para a elaboração de novas teorias. Ou seja, ainda há, em incorrência, por assim dizer, estudos para se aprimorar essas hipóteses de povoamento da América. Há poucas décadas, a hipótese mais aceita considerava que os primeiros grupos humanos haviam chegado à América por volta de 11 mil anos atrás, por meio de um fluxo migratório passando da Ásia para a América do Norte ao atravessar o Estreito de Bering. Atualmente, novos vestígios encontrados comprovaram que a ocupação da América é mais antiga. A maior parte dos especialistas argumenta que ela ocorreu no mínimo há 15 mil anos atrás. Além disso, muitos pesquisadores afirmam que havia várias levas de migrações humanas percorrendo e passando por outras rotas que não a de Estreito de Bering. Ou seja, a teoria ou as teorias que estão sendo construídas, e elas ainda estão sendo construídas, que vão abordar as hipóteses de povoamento da América, elas estão em constante descoberta. Cada vez um grupo de pesquisadores, eles vão fazendo seus estudos e vão descobrindo novas informações e fundamentando as teorias, ou aquelas que já existem, ou fundamentando outras possibilidades de povoamento da América. Vamos avançar. Pesquisa no Brasil. As pesquisas no Brasil, elas têm como, vamos dizer assim, dois principais estudiosos, pesquisadores. Um é o Walter Never e a outra é a arqueóloga paulista Niede Guidon. Os dois, as pesquisas brasileiras, elas partem desses dois pesquisadores. E a Walter Never liderou um grupo de pesquisadores que conseguiu reconstituir, com base em um fóssil de crânio, a face de uma mulher que viveu no Brasil há cerca de 12 mil anos. Batizada de Luzia, essa mulher teria afeições de origem australiana e africana, contrariando os estudos que afirmam que apenas asiáticos teriam sido os primeiros povoadores da América. E olha só, pesquisadores brasileiros que fazem estudos sobre as possíveis possibilidades de povoamento da América, eles já têm em suas pesquisas fontes históricas que comprovam que o povoamento na América é bem mais antigo, contrariando outras pesquisas que já estão fundamentadas, que já estão sendo discutidas. Então, vamos lá.
Nied Guidon afirma que a presença humana na América existe há cerca de 50 mil anos. Olha, muito mais antiga, né? Ela defende sua teoria com base em ferramentas de pedra encontradas no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Mesmo tendo comprovado a idade dos vestígios, Nied Guidon ainda trabalha para que essa descoberta tenha maior reconhecimento no meio científico internacional. Então, as pesquisas elas estão o tempo todo ocorrendo, acontecendo, e os pesquisadores vão fundamentando as suas teorias para que elas possam ter uma visibilidade, um reconhecimento ainda maior. Tá certo? Vamos avançar. Hipótese de povoamento da América. Com base nos estudos dos vestígios da presença humana encontrada em várias regiões do continente americano, os pesquisadores elaboraram diferentes teorias para explicar o povoamento da América. Conheça algumas delas. Ou seja, o povoamento da América é um assunto que está em constante fundamentação. Teorias são construídas, são fundamentadas através de pesquisas, de análise de fontes históricas que comprovam essas idade ou o tempo de quando os primeiros grupos humanos vieram para a América. Agora nós vamos conhecer hipóteses de povoamento, e essas hipóteses elas também são fundamentadas por pesquisas, leituras muito bem fundamentadas para que essas hipóteses possam existir, ok, meus amores? Então vamos para a primeira hipótese, que é a hipótese da Rota de Bering. Afirma que os primeiros habitantes da América vieram da Ásia por um caminho que teria sido facilitado na época por uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering. Essa é uma das primeiras possibilidades. A segunda é a hipótese da Rota Transpacífica. Defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América, ao atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. A terceira hipótese é a hipótese da migração atlântica, que defende que alguns grupos humanos teriam saído da Europa e navegando pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar ao norte da América. E a quarta hipótese é da hipótese da rota costeira. Afirma que os primeiros habitantes da América teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte e depois ido em direção ao sul pela costa do continente. Essas são teorias, são hipóteses que vão mostrar como os grupos humanos vieram até para a América e como eles vieram. Vocês observam que essas hipóteses elas conjecturam até o meio de transporte, pequenas embarcações, navegando de ilha em ilha, e isso tudo fundamentado em estudos de fontes históricas que possibilitam a construção dessas hipóteses. Então, vamos visualizar essa hipótese dentro do mapa, e sempre observando, isso eu chamo a atenção de vocês para observar a legenda, e aí no módulo de você vai ter uma percepção melhor. Você vai estar com o seu módulo na mão, aberto nessa página e observando a legenda, que cada uma dessas cores vai indicar qual daquelas hipóteses você está lendo sobre ela. E aí você vai unir a sua percepção visual com a sua leitura interpretativa. Ok, meus amores? Então, vamos continuar. Nós temos uma atividade que nos é proposta no roteiro, mas nós iremos avançar. Ok? Então, vamos lá. O processo de sedentarização. Como aconteceu esse processo de sedentarização? Como foi que os primeiros grupos humanos se tornaram sedentários? E aí nós vamos aprofundar o nosso estudo sobre as origens da humanidade. E esse aprofundamento passa pelo estudo do processo de sedentarização. Então, vamos lá. Primeira coisa, sedentarização. Esse processo, o que é? Os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. E aí, eles estavam no lugar, viviam em um determinado lugar, e quando aquele lugar não lhe oferecia mais condições de vida, eles passavam para outro lugar.
Mas os grupos humanos foram cada vez mais se desenvolvendo e se tornaram e passaram por um processo de sedentarização. E é justamente o que nós vamos dar continuidade no nosso estudo, é compreender como esse processo de sedentarização ocorreu. Ok, meus amores? Olha, vamos ler. Os primeiros grupos humanos que habitaram a Terra durante o período paleolítico eram nômades. Então, você já vai sublinhando essa característica, eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Para sua sobrevivência, esses grupos dependiam da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e vegetais. Ou seja, eles eram nômades e para sua sobrevivência, eles estavam sempre se organizando em locais próximos de rios para que pudessem ter alimentação próxima de uma vegetação onde oferecesse comida, sombra, como a gente diz no Brasil, sombra e água fresca, não é? Então, isso, dentro desse conceito, eles ainda eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Assim, quando os recursos de uma região começavam a ficar escassos, eles se mudavam para outro local em busca de novas fontes de alimento. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Agricultura. Há cerca de 12 mil anos atrás, durante o período neolítico, alguns grupos humanos descobriram de que maneira podiam cultivar a terra, iniciando o processo de desenvolvimento da agricultura. Ou seja, a partir do momento que os grupos humanos começaram a perceber e a se desenvolver, que para eles se fixarem no lugar, eles precisavam produzir o seu alimento, isso dá início ao que? Ao processo chamado agricultura. Eles passaram a produzir o seu próprio alimento. Quando isso acontece, eles também transformam o meio natural, o meio ambiente onde eles estavam habitando, não é? E aí, essa prática da agricultura, ela vem também seguida de outras práticas, como é o caso da pecuária. Então, os grupos humanos, eles deixaram de ser somente coletores e passaram também a plantar e a caçar o seu próprio alimento, tá certo? Assim, eles não precisavam mais migrar para outras regiões com frequência, iniciando um processo de sedentarização. O processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária aconteceu em diferentes regiões do mundo. Observe o mapa abaixo. E olha só, você mais uma vez vai fazer uma leitura interpretativa do mapa, vai ter uma visão, isso vai te dar uma percepção muito boa, onde você vai unir a sua leitura interpretativa e a sua percepção visual. Tá certo, meus amores? E é muito interessante que vocês observem o tema do mapa e a legenda, tá certo? Identificando os continentes, o que acontecia em cada um desses continentes, e assim você vai poder unir a sua leitura com a sua percepção visual. Meus amores, essa foi a nossa aula de história, que na próxima semana a gente vai dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero também que vocês possam fazer as atividades com êxito e com alegria. Beijos e até a próxima!